E aí pessoal, bom dia. Hoje vamos finalizar aqui o Evangelho de João, que são 21 capítulos, né? E hoje, dia 22 de janeiro, vamos aqui ler o último capítulo, que é o 21, tá bom? Vamos lá. Depois disto, quer dizer, tá falando depois disto o quê? Depois daquela parte do 20 que Jesus apareceu aos discípulos, que depois teve que ele apareceu novamente, que Tomé falou que só ia crer se visse, e ele chega a Tomé e fala, se apresenta, mostra, manda ele tocar e fala: é porque me viste, crês, tu crês, né? Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Aí depois disso, né, daquelas coisas, daquela parte, mais na frente, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, aquele Tomé, o chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram no barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava, fala que estava nu, né? Mas provavelmente esse nu é aquelas roupas, sei lá, as últimas roupas de baixo, né? Mas isso aí não sabe. Tem essa, devido ao costume lá deles. E lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes e agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Já sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, pois depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, por ele ter dito, né? Perguntado a terceira vez: Amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, entenderás, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. Que Pedro também foi crucificado, né? E dito isto, disse-lhe: Segue-me.
E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há, quem é que há de te trair? Ele está fazendo todo esse relato para a pessoa se lembrar que ele vai fazer uma pergunta sobre aquele discípulo, que era o que sempre estava mais perto de Jesus, que sempre se referem a ele como discípulo que Jesus amava, e que na ceia foi aquele que perguntou a quem era que ia trair Jesus. Vendo Pedro a este, disse-lhe a Jesus: Senhor, e o que será deste? Aí Jesus lhe disse: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Porque isso já é uma coisa do ser humano, né? A gente se preocupa mais com os outros, porque Jesus estava falando coisas sobre ele. Aí, de repente, ele vê o outro discípulo perto e fez: E aí, ele, o que é que vai ser? O que é que vai acontecer para ele? Porque assim, a gente quer que todo mundo esteja bem, né? Mas nunca melhor do que a gente, né? Isso é da natureza humana. Então aqui Jesus aproveita e dá. O que é que importa? Se eu quiser que ele viva eternamente, viva 6.000 anos, 5.000 anos, fique vivo até que eu volte. O que te importa? Né? Ou seja, se preocupa na tua vida, né? Cuida da tua vida. E não te preocupa se a outra pessoa vai ser melhor sucedida ou pior. Pelo contrário, a gente deve torcer pelo sucesso dos outros, né? Mas num mundo tão invertido como a gente vive, né? Pelo contrário, a gente até quer que alguém seja bem, mas nunca melhor do que a gente, né? Isso é horrível. Então, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer, porém Jesus não disse que ele não morreria, mas disse: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ele termina aqui finalizando, né, que esse dá a entender que esse é o João, né, que é o apóstolo João, que era o que diz que é o que ele amava mais. E ele finaliza aqui dizendo que foram tantas coisas que ele escreveu essas coisas, mas que muitas outras foram escritas, que se fosse parar para escrever, não caberia no mundo tantos livros, né? Claro que é um exagero, mas seria coisas demais, né? Graças a Deus, finalizamos aqui o livro Evangelho de João. Esse livro, ele conta a história de Jesus, as passagens, os relatos das histórias mais conhecidas, mais resumidas, né? Os outros evangelhos têm mais detalhes e algumas passagens, mas eu quis ler esse porque isso é muito objetivo e a narrativa aqui de Jesus nesse livro é muito, muito forte, muito forte. Eu gosto demais desse livro de João. E finalizando esse último capítulo, essa passagem, né, que ele vai lá em Pedro, né, que antes dele ser crucificado, Pedro disse que morreria por ele, mas ele sabe da natureza humana, que na hora mesmo do vamos ver, cada um corre para se defender, né? Cada um quer salvar sua pele. Mas Jesus já sabia disso, já sabia da natureza humana, já sabia quem nós éramos, como íamos nos comportar. E tudo isso foi feito, não foi por merecimento. Ele foi para a cruz, não foi por merecimento, foi o amor de Deus. Ele é a encarnação na terra do amor de Deus. Porque se fosse por merecimento, não tem ninguém que merecesse tal coisa, né? Foi o amor de Deus, não tem nada que a gente faça que possa pagar esse amor. A única coisa que ele espera de nós é que a gente não se conforme com esse mundo, que a gente não se adapte, que a gente seja diferente. Esse mundo que fala é o sistema, né? O sistema que cada vez é invertido. Naquela época dele que ele andava na terra e pregava já estava invertido.
Até os próprios mestres da lei, que eram responsáveis por a manutenção, a divulgação dos escritos, né, do Velho Testamento, da palavra de Deus, de ensinar as pessoas, até eles já estavam invertendo as coisas. Eles tiraram o amor de Deus da Escritura e virou uma lei. E estava escravizando. O povo de Deus, que era para ser livre, virou um escravo de um regulamento. Jesus veio, mudou isso. Mas o mundo continua aí, né? O sistema continua invertido. E ele pede que a gente seja o contrário ao que esse sistema impõe. Que a gente tenha uma vida diferente. Que a gente ame as pessoas. Que a gente viva o que ele ensinou. Tá bom? Deus abençoe vocês. Mais um livro concluído. Não sei onde aqui vai ser o próximo, mas eu não vou parar. Eu não consigo mais parar de fazer. Eu sempre gosto de ler e eu gosto de ler e gosto de gravar e deixar aí, salvo, tá bom? Que com certeza vai chegar em alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus simples e pura, sem enfeites, tá? Do jeito que ela está escrita, tá bom? Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. E amém. Até a próxima.